Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ícaro e esse é mais um episódio do Futevlogcast. Nosso podcast sempre dá a trazer pautas sobre o mundo do futebol de forma humorada e também com seriedade. Essa semana iremos falar sobre alguns clubes brasileiros, destacando o momento atual de cada. O tema é o seguinte: contraste entre equipes do futebol brasileiro em momento decisivo. O esperar do Grêmio de Renato Gaúcho, que esse ano vem forte em 3 competições simultâneas. Felipe Ribeiro traz seu destaque. Fala galera do Futevlogcast, aqui é o Felipe e vim da minha análise do Grêmio do Renato Gaúcho. O Grêmio se encontra super bem nas 3 competições que disputa, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. O Grêmio se encontra com 37 pontos na 7ª posição do Brasileirão, com os mesmos números de pontos do Santos na 6ª posição, do Palmeiras na 5ª posição, do Internacional na 4ª posição, assim o Inter fechando o G4 com 37 pontos. A desvantagem do Grêmio em número de vitórias entre os 3 citados, que encontra-se inferior, com 9 vitórias e o restante com 10. Outro ponto importante de se destacar são os 15 jogos invictos do Grêmio nas 3 competições. Na Copa do Brasil, o Grêmio eliminou o Cuiabá nas quartas de finais com 2 vitórias importantes, em Cuiabá por 2-1 e na Arena Grêmio por 2-0, assim classificando para a semifinal para enfrentar o São Paulo. Na Libertadores, o Grêmio passou pelo Guarani do Paraguai por 2-0 no Paraguai, uma excelente vitória, e passou decretando sua classificação para as quartas de finais da Libertadores, fazendo 2-0 no Guarani, na Arena do Grêmio. E não podemos esquecer do Renato Gaúcho, o principal ídolo do Grêmio, com título mundial, Libertadores, e tem muita experiência, títulos, e conhece muito bem seus jogadores e a competição. Abel Ferreira do Palmeiras, ele pode ter o mesmo sucesso que JJ teve com o Flamengo em 2019, lembrando que o Palmeiras veio muito bem nas 3 competições Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Com a palavra, Cris Martins. O técnico português Abel Ferreira está tendo um começo muito promissor no Palmeiras, com 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Se com o Luxemburgo o time não conseguia jogar bem, com as mesmas peças, mesclando juventude e experiência, Abel Ferreira vem fazendo o Palmeiras jogar um futebol leve e para frente, sem uma característica de jogo definida. Destaques para os jovens Gabriel Veron, Gabriel Menino e Patrick de Paula. Se vai ter o mesmo sucesso que o seu compatriota Jorge Jesus, ainda é cedo para fazer essa previsão, mas que o caminho está trilhando para isso é inegável. Disputando 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro, apesar de ter pego um caminho considerado mais fácil na Libertadores e na Copa do Brasil, o Abel está fazendo o time ter consciência tática e fez um jogador que antes era contestado começar a jogar bola, o Lucas Lima. Se vai ganhar as 3 competições, não sei, eu acho um pouco mais complicado, mas vai lutar até o fim em todas. No momento, o que os números nos dizem é que sim, o Palmeiras fez o certo em apostar em Abel Ferreira e no seu estilo de jogo. Sapinto, com filosofia europeia, é o cara certo para separar o momento conturbado do Vasco nos bastidores da situação em campo? A análise de Marcos Castro. O ambiente não anda dos melhores no Gigante da Colina. O Clube de Regatas Vasco da Gama vem passando por uma situação muito complicada, um momento extremamente conturbado, dentro e fora de campo. E o questionamento que fica é: será que o técnico português Ricardo Sapinto vai conseguir melhorar a situação do time dentro de campo? Dentro das 4 linhas, blindando os jogadores e principalmente a comissão técnica de todas essas questões políticas que vem envolvendo o clube nesse ano e nos últimos anos, uma situação política que vem causando um dano negativo para o Vasco ano após ano, nunca resulta algo bom, né? E isso já levou o time para momentos extremamente ruins em sua história. A missão de Sapinto é clara: evitar que esse momento ruim resulte em um novo rebaixamento. É necessário melhorar o desempenho do Cruz Maltino em campo, principalmente conseguir novamente os resultados
que o time já teve na primeira parte do campeonato. O técnico português ele tem uma filosofia bem europeia, então é necessário que ele ali desempenhe em campo com bons resultados, para com que isso o time saia dessa situação ruim. Os problemas políticos não podem afetar os jogadores e o time, porque senão vira uma bola de neve. E isso causa uma palavra que o vascaíno não quer ouvir novamente, que é rebaixamento. Isso não pode acontecer novamente na história de um gigante. E é preciso mais uma vez que o gigante da colina acorde e ponha o time em uma posição do tamanho de sua história e grandeza. Aqui é Marcos Castro para o Futevlog. Barroca, novamente no Botafogo, por já conhecer a realidade, é um treinador que pode resgatar a garra e vontade do time para sair da zona da degola? O que pode ser feito? Felipe Quintanilha faz uma boa análise. Por se tratar de um técnico que já conhece o Botafogo e como funciona o clube de General Severiano, Barroca é uma boa escolha, visto que na última passagem dele pelo Botafogo, o time, de certa forma, foi relativamente bem. Porém, o grande problema do Botafogo segue sendo a falta de confiança do elenco, uma diretoria que é perdida com relação ao como tocar o clube, um clube afundado em dívidas e que, por toda essa soma de fatores, dificilmente vai conseguir escapar do rebaixamento. É bom a gente lembrar que o Botafogo tem apenas 3 vitórias e no momento se encontra a 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, num campeonato tão equilibrado e tão difícil como o Campeonato Brasileiro, é muito difícil imaginar que o Botafogo vai conseguir escapar. Realmente, o Botafogo não poderia mais esperar pelo técnico Ramon Dias. Porém, é preciso saber quem foi que errou nessa situação. Se foi o técnico Ramon Dias que não informou da cirurgia ou se o Botafogo aceitou isso e depois decidiu demitir o treinador. Então isso mostra que a diretoria do Botafogo é totalmente amadora para tocar os problemas internos e, infelizmente, o Eduardo Barroca contraiu Covid e vai ficar no mínimo aí 10 dias afastado. Ou seja, o Botafogo contratou um técnico que já conhece o elenco e o clube, mas que vai ficar aí mais de uma semana sem poder dirigir a equipe. Acredito que por mais bem referendado que seja o Barroca com relação a já conhecer o elenco, a conseguir tirar alguma coisa de jogadores tão limitados como os jogadores do Botafogo, apesar de tudo isso, acredito que é praticamente impossível o Botafogo escapar da segunda divisão, visto que o clube não consegue ganhar nem mesmo dos clubes que estão disputando com ele a parte de baixo da tabela, com derrotas em casa para Fortaleza, derrotas vexatórias. Então, dificilmente o Botafogo vai conseguir escapar da segunda divisão. O Ceni conquistou 2 eliminações em taças em pouco tempo. O Brasileirão virou obrigação para o Fla em 2020. O que pode melhorar? Matheus Aguiar traz sua opinião. Olá, ouvintes. Talvez não seja autoral a primeira eliminação Copa do Brasil do Flamengo contra o São Paulo, mas foi quase totalmente autoral a eliminação do Flamengo para o Racing na Copa Libertadores nessa última terça-feira, já que Rogério Ceni tirou os jogadores de criação e manteve o Vitinho, que não estava jogando nada bem no jogo em que o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores. Sobre ele ficou uma carga totalmente pesada,
já que o Flamengo agora tem apenas o Brasileiro para disputar esse ano e tem obrigação, já que o elenco é o mais caro do Brasil. Então fica a reflexão: será que o Flamengo vai melhorar? O que dá para melhorar? Pode ser que a defesa, pode ser que a volta do Gabigol, a volta de Pedro e a volta agora de Rodrigo Caio pode ser que melhore, sim, mas será muito difícil com toda a pressão que o Rogério Ceni tem sobre ele, principalmente o elenco, se não tiver tranquilidade para poder conquistar as vitórias nesse ano que resta. É isso aí, valeu, galera. Chegamos ao final de mais um episódio, o 1º de dezembro, que trouxe muita informação. Esse é o Futevlogcast, o podcast do canal Futevlog. Siga nossa página do Instagram, @canal Futevlog, e o nosso canal no YouTube, Futevlog. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima.